Tá. Aí agora clica nesse do lado. Ah, Não, não, aí é stop, desse do lado. esse É o aqui? pause. É. Ele deu mensagem? Record in progress. Ó, Já o vai. progress está fazendo. Então, tu pode dar um Pause. Depois, Celso, fecha ali para mim. Prontinho. Ó, Luiz Otávio, boa tarde, Luiz Otávio. Luiz Otávio da nossa nova farmácia. É... Auriflama, né, Luiz Otávio? Vamos ver aqui. As meninas entraram, Roberta, será? Já mandei aqui o link. Acho que ela já não. Não, ainda não entraram. Vou mandar uma mensagenzinha aqui também. Tá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Auriflama, nosso novo franqueado, o pessoal participando aqui. Estão ouvindo a gente? Então, estão ouvindo sim. Não, não vai som, tá, Luiz Otávio? O chat é para conversa mesmo. Aqui, tá? Então, aí é escrevendo no chat. Vamos lá. Deixa eu só ver as meninas aqui da Nestlé. Rafaela Peixoto. Entrou, Rafaela. Já te vi aqui. Agora, Roberta, eu vou aí te ajudar a liberar elas. Tá. Vamos fazer o seguinte, vai clicar ali nas participantes. Aí aqui em Atendes. Aí, Rafaela, aqui no pontinho. Isso, Promote to Panelist. Interessante. Aí agora espera que vai vir um verdinho. Ó, agora tu clica nesse Panelist. E aí agora espera ela entrar. Ó. Aí agora aqui, você vem nos pontinhos e bota ela como co-host. Make co-host, esse. Yes. Aí, agora a Rafaela pode testar, Rafaela. Vídeo, Isso, agora eu tô me ó, vendo, som. tô ouvindo. Ah, Vocês tá estão me ouvindo certo. também? Sim. Ah, então ótimo. Agora vamos ver se a Fernanda entrou. Agora vamos lá no Atende. Fernanda. Acho que a Fernanda Ainda não entrou. não conseguiu. Vamos ver, Agora foi. Fernanda, isso. Aham. Promote. Agora vai lá em cima. Agora espera ela vir. Vai vir aquela mensagem verdinha. Aham. Agora logo aparece aí. Meninas, depois o Paulinho vai entrar Olá, também, tudo tá? bem? Passa em cima da Oi, Fernanda. Fer. Não, é isso eu. Ah, fiquei errado. Fernanda. Oi, tudo Cima. bem? Desculpa, Esse. E aí, Fer, tudo bom? tudo certo? Valeu, valeu. Boa tarde. Vou dar um oi lá, depois a gente sai. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindas meninas, pessoal da Nestlé aqui com a gente para fazer um treinamento bem bacana sobre as formas infantis aí, né? Sobre o nosso crescimento na Farm e Farma também. A Sim, Vivian também está participando, que é responsável pelo compras, eu sou responsável pelo visual merchandising, vou falar um pouco também sobre a categoria foco no final, que tem tudo a ver com essa parceria infantil, né? Isso, né, Vivian? Boa tarde, meninas! Boa Tudo, boa tarde. tarde, tudo bem?
Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Nestlé, nosso parceiraço aí, né? Importante, nossas lojas, os franqueados entrando. Nós vamos fazer mais uma chamada ali, agora 15 horas ao vivo, treinamento aí, né? Temos bastante coisa boa, né, meninas? Bastante Com informação certeza. nova. Exatamente. Essa é a ideia, né? A gente Ah, trazer novidades, atualizações. é isso A aí, informação viu? completa, né? Completa, resultado. Gente, eu vou pedir atenção de bastante aí vocês franqueados. A gente vai apresentar bastante números, bastante informação legal. As meninas vão compartilhar. Com muito orgulho, a gente fala aí do nosso crescimento, dos nossos trabalhos. A Roberta vai Oh! apresentar aí nossos resultados, todos os números bonitos aí. Hoje, Nestlé é número 1 dentro da Farm Pharma. Então, assim, ó, o quanto a gente trabalhou, né? Há anos a gente buscou e conseguimos. Então, é mérito aí de todos nós, né? Nestlé, Farm, franquear todo mundo aí com esse resultado. Que Então, a gente show. fica bem feliz. Roberta, toca a ficha aí. Desejo um excelente treinamento para todo mundo, tá? E tamo junto. Ótimo, Vivian, obrigada, pessoal. Obrigada, Então, vamos Vivi. começar aqui o treinamento, enquanto os restantes do pessoal dos franqueados entram também, né? Bem-vindos todo mundo, prazer estar com vocês nessa tarde aí para a gente falar um pouco sobre a Nestlé, sobre o nosso parceiro, sobre o crescimento do mercado infantil como um todo e também sobre o crescimento da Nestlé aqui na Farm Pharma. Então, a gente traz um pouquinho aqui dos números, dos dados, onde a gente consegue ver esse crescimento expressivo que está tendo aqui a Nestlé com a gente. Então, é bem bacana a gente ver aí, mês a mês, o year to date de um ano para o outro, 2023, 2024, esse crescimento expressivo, todos os meses ali, um mês vem compensando o outro, janeiro, fevereiro, março, abril, e assim a gente foi indo e o crescimento se tornou aí bem bacana, bem expressivo com a Farm Farm, os números que apontam isso, que falam pela gente, trazendo os resultados, né? Então, a gente viu ali esse crescimento mês a mês, de 2023 para 2024, esse crescimento chegamos a 10,95%, um crescimento de faturamento, que é um crescimento expressivo de resultado. Também temos o crescimento de PDV, né, de crescimento de share, crescimento de mix de produto. Então, esse crescimento de 11% de mix de produto, ele vem impactando ali com o crescimento do faturamento. Então, quanto mais cresce o mix, mais SKUs, mais oportunidade de compra, mais oportunidade para o cliente, mais oportunidade de crescimento. Então, a gente vê isso nos números, como é importante a gente valorizar e trabalhar todos os produtos na Farm Pharma dentro da farmácia. A Nestlé vem mostrar isso hoje para a gente também, com já o crescimento da Nestlé na Farm Pharma, 68%, aí um crescimento bem alto, expressiva, de produtos, principalmente da linha que a gente vai falar hoje, né? Que seria a linha nutricional, que é bem bacana, a linha de fórmulas infantis, que tem uma expressividade, uma importância tão grande para a mãe, né? Uma importância tão grande para os nossos clientes, para as nossas mães, as nossas shoppers, né? São as principais compradoras aí, fiéis da farmácia, da Farm Pharma. Temos que valorizar esse cliente, trazer sempre o melhor produto, né, com qualidade. A Nestlé mostra isso para a gente. Então, aqui, ó, mercado infantil, então ele vem crescendo na Farm Pharma ano após ano, tem uma expressividade de mix de produto, uma implementação, e isso impacta no crescimento aqui do mercado. Então, a gente vê que o mercado infantil como um todo é um mercado bem bacana da gente se apostar como venda aí de produtos, né? O Sebrae também nos mostra isso, 16 bilhões ao ano no Brasil, cresce 14%. Esse crescimento do mercado infantil de produtos e serviços. Então, os pequenos consumidores são consumidores fiéis, porque vem dos pais, desse carinho que o pai tem para trazer o melhor para o seu filho, né? Movimento no país um valor ainda mais estratosférico, na faixa de 50 bilhões anuais. E a tendência é cada vez mais os números aumentem, porque cada vez mais o cliente está valorizando o melhor, né? O melhor produto, o melhor preço, com a melhor entrega. Então, vamos passar aí para o pessoal agora, né? Para aqui de compartilhar. E aí as meninas vão dar andamento, fazer um treinamento bem bacana para a gente sobre as fórmulas infantis, falando aqui com a Nestlé.
Né, meninas, tudo bem? E Novamente, boa aí, tarde. Roberta, tudo bom? Boa tarde. Gente, eu já Boa estou super tarde. feliz aqui de começar com esse monte de notícia boa, é só crescimento. Que bom, obrigada, né, por nos chamarem, abrir esse espaço. Eu sou a Rafa Peixoto, tá, gente? Eu sou coordenadora de treinamento aqui na Nestlé e o meu foco específico é trabalhar com capacitação de farmacêutico e de profissional de apoio à saúde. Então, a ideia é trazer informações que vão ajudar vocês no dia a dia, tanto atender os pacientes na farmácia, quanto entender a categoria, enfim. Isso é nada mais do que um bate-papo. Tirem dúvidas, mandem as perguntas no chat. Eu não sei se o pessoal consegue abrir microfone. Enfim, vocês fiquem à vontade, que esse é um momento de compartilhar mesmo conhecimento, tá? E é importante que vocês esclareçam toda e qualquer dúvida que vocês tenham. E aí, quem, né, até organizou tudo isso junto com a Farm Pharma foi a Fer. Fer, se você quiser se apresentar, ela vai dividir o treinamento comigo, aqui a gente vai se apoiando. Sim. Oi, pessoal. Eu sou Fernanda Simas. Eu sou representante de visita médica e eu também faço os treinamentos de formação aqui na região. Eu fico no sul do país, né? Então eu fico localizada mais precisamente em Blumenau, Santa Catarina, mas eu dou todo o apoio aí para a região sul e aí eu passo também as demandas, as solicitações para a Rafa, né? E a Rafa, então, a gente acaba centralizando aí os grandes treinamentos também passando para ela. Então, com certeza, vocês são muito importantes para nós, né? Então, por isso que a gente veio aí com um time robusto para poder tirar dúvidas e suprir realmente o que vocês precisam para auxiliar no dia a dia, auxiliar no ponto de venda, né? E realmente a gente poder fornecer as informações que precisa para o cliente sair satisfeito. No final das contas, é isso que a gente quer. Exatamente. Bom, eu vou compartilhar aqui, então, pessoal, a apresentação com vocês, e aí a gente já dá início ao treinamento. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Vamos lá, então, pessoal. Eu trouxe esse primeiro momento aqui, que eu gosto muito desse slide, né? Do porquê que a nutrição ela acaba sendo importante, do porquê que a gente precisa investir na nutrição. Hoje a gente sabe que 20% das nossas características, elas acabam sendo influenciadas pela genética. Então tudo aquilo que a gente vai ser, né, cor do nosso cabelo, cor do nosso olho, da nossa pele, nossa altura, muito do ganho de peso é muito influenciada pela carga que vem dos nossos pais. Porém, 80% de tudo que a gente, né, se transforma, aquilo que a gente vira quando é adulto, ela vai ser influenciada pelo estilo de vida, em especial pela nutrição. Então, tudo que a gente come, pessoal, desde quando a gente está lá no ventre da nossa mãe, né? Então, desde aquilo que a nossa mãe está nos gestando, está nos formando, ela é super importante para aquilo que a gente vai ser no futuro. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma das coisas que a ciência descobriu, é que a ingestão excessiva de proteína, ela pode sim programar essa criança para ser um obeso no futuro. E futuro, assim, né, os primeiros anos de vida. Eu acho interessante essa questão, e até vou contar para vocês como que a gente descobriu, né, como que a ciência descobriu isso, porque é muito legal. Eles avaliaram que bebês nascidos depois da guerra, eles se tornavam adultos, ainda ali na primeira infância, né? E eles foram tentar entender o porquê que tinha essa característica que era muito comum. E aí o que que eles viram? Que essas mães, quando elas estavam gestantes, elas estavam no momento que elas tinham muita restrição à comida. Então aquele bebê foi reprogramado para armazenar em forma de gordura tudo aquilo que ele consumisse. E aí no momento que ele nasce, né, a guerra acaba tendo uma oferta maior de alimentação, essa criança, tudo que ela ingeria, ela transformava em gordura, porque é como se o corpo não soubesse quando que seria a próxima vez que ele ia receber uma alimentação. Então olha como que é interessante, né? Como que a nutrição, mesmo tendo a carga genética do pai e da mãe, ela acaba mudando essa pessoa e mudando essa pessoa para o futuro todo, né? Então é muito interessante que a gente sempre preste atenção naquilo que a gente está comendo, em especial nos primeiros anos de vida, porque a gente está falando da formação dessa pessoa. A gente não pode deixar de falar e a gente sempre precisa lembrar que o leite materno, ele é o melhor alimento para a criança e ele sempre vai ser o melhor alimento, tá, pessoal? A recomendação é que essa criança receba o leite materno exclusivamente até o 6º mês de idade e a recomendação é que se mantenha esse leite materno até 2 anos de idade ou mais. Mas a gente sabe
né, que acontecem alguns poréns e muitas mães não conseguem amamentar. É o dia a dia, é trabalho, enfim, né, cada uma vai ter o seu motivo e aqui é sem julgamentos, mas a gente precisa ter um alimento que seja adequado na falta do leite materno, quando essa criança ela está ali na impossibilidade de receber o leite da mãe. E para isso, a gente tem as fórmulas infantis. Então, o substituto adequado do leite materno é uma fórmula infantil. E ela é feita exclusivamente para crianças desde o nascimento até os 3 anos de idade. E a gente divide, vamos pensar assim para ficar mais claro, né, em 3 subcategorias. Então, a gente vai ter as fórmulas para lactentes, que são as fórmulas de 0 a 6 meses, as fórmulas de segmento para crianças de 6 a 12 meses e as fórmulas de primeira infância para crianças de 1 a 3 anos. Então é muito importante que quando essa criança, né, desde o nascimento, como eu falei, até os 3 anos de idade, quando ela não pode receber o leite materno, que ela receba sim uma fórmula infantil, que é o substituto adequado. Um outro leite que nós temos é o composto lácteo, e aí muita gente, né, acaba questionando, mas o que que é composto lácteo? Eu sei que o nome às vezes não agrada muito, que parece que a gente pegou tudo que tinha sobrando ali na fábrica e colocou e virou um composto de leite, e não é bem assim, tá, gente? Composto lácteo é o nome dado a um leite que é feito para pessoas acima de 3 anos, quando a gente coloca um nutriente que não é oriundo do leite de vaca. Então, por exemplo, se eu acrescentar num leite o DHA, que é o ômega 3 de ponto para absorver, ou fibras, que são os pré-bióticos. Eu não posso mais chamá-lo de leite, porque é algo que não existe no leite de vaca. Eu estou acrescentando num leite que é feito para uma pessoa acima de 3 anos. Então, por legislação, eu preciso chamá-lo de composto lácteo. Tanto que, se vocês olharem aqui embaixo, o composto lácteo ele pode ser feito para crianças, para adulto, para idosos. Então, todo e qualquer leite em que a gente acrescenta nutrientes não oriundos do leite de vaca, ele é um composto lácteo. Já o leite em pó, ele é um leite desidratado, né, que a gente tira a água, e aqui ele pode ser ou não adicionado de nutrientes que já tem no leite de vaca. Então, como se ele fosse fortificado. Por exemplo, o leite de vaca, ele tem ferro. Não é um ferro, né, de boa qualidade, mas ele tem. Se eu acrescentar ferro, eu não estou colocando nada que já não exista, eu estou fortificando esse leite. Então, aí eu não preciso mudar o nome dele, eu posso continuá-lo chamando de leite, tá? Então, se vocês olharem no rótulo, e a gente vai fazer isso ao longo do treinamento, vocês vão ver que alguns leites, seja ele semi-desnatado ou não, eles têm acréscimos de alguns nutrientes. Então, ele é fortificado, mas ele não tem alteração na composição como o composto lácteo. Quando a gente fala de nutrientes, pessoal, a gente precisa entender que toda vez que a gente desenha uma fórmula, a gente se espelha no leite materno, né. Então a gente olha lá aqueles nutrientes que são nutritivos, como por exemplo, proteínas, lipídios, a lactose, vitaminas, minerais que vão ajudar essa criança a crescer, tá. Então a gente se baseia por aí. E a gente tem os componentes que são bioativos, que são os componentes que eles vão acabar atuando mais na imunidade. E alguns deles, obviamente, a gente vai ter só no leite materno, como por exemplo, os hormônios, alguns antivirais, né, anticorpos que essa mãe acaba passando para o bebê através do leite materno. Porém, a gente já tem algumas tecnologias para tentar copiar esses benefícios e eu vou falar para vocês. Então, toda vez que a gente vai fazer a fórmula, gente, o nosso espelho é o leite humano. A legislação, ela pede que todas as fórmulas infantis, elas tenham o mínimo desses nutrientes. Então, tem componentes ali dentro que eles são obrigatórios e outros que são diferenciais, que são justamente aqueles que estão na frente do rótulo. E aí é legal vocês saberem disso, que para efeito de comparação, quando a gente pega uma lata na mão, a gente consegue entender quais são os diferenciais de cada uma das fórmulas. Mas lembrando que todas elas vão ter um mínimo. E hoje eu vou trazer aqui nessa parte de nutrientes, quais são aqueles que são diferenciais, que eles não são itens obrigatórios por legislação. Então, o primeiro deles que a gente vai falar são os HMOs. E esse sim é uma inovação que a Nestlé trouxe para o mercado há pouco tempo, tá? E ele é um nutriente bioativo. O que que significa isso? Que ele vai atuar diretamente na imunidade e no desenvolvimento cognitivo dessa criança. Quando a gente olha que as estruturas sólidas que compõem o leite humano, a gente percebe que os HMOs, eles são o terceiro componente mais abundante desse leite.
E hoje a gente sabe que essas mães, elas têm cerca de 200 tipos diferentes de HMO na composição do leite materno. Ou seja, um leite que é extremamente complexo, né? Eu falo sempre que a natureza, ela é maravilhosa, ela é fantástica e ela sabe atender a necessidade desse bebê. Então, hoje, o que a indústria, né, as indústrias conseguem, isso aqui a gente tem aqui no Brasil e fora do Brasil, são copiar algumas moléculas desse HMO estruturalmente e funcionalmente idênticas à do leite humano. Essas 4 que eu trouxe para vocês, que são a 2-FL, LNT, 3-SL, 6-SL, elas são as mais abundantes que a gente encontra hoje desse total de 200 HMOs do leite humano, tá? Sendo que a molécula de 2-FL, ela representa 30% do total dessas moléculas. Ou seja, gente, ter uma molécula de HMO numa fórmula infantil hoje é um grande diferencial. Ter mais de uma molécula é mais ainda, né? Pensando que o nosso espelho é o leite humano e o leite humano tem 200 tipos diferentes. Então, E só a recapitulando. Nestlé, né, Rafa, foi a Oi, pioneira em Fê. trazer os HMOs para Exato, o Brasil, né? Então a gente foi a primeira indústria a trazer essa tecnologia para o Brasil. exatamente. Então, só recapitulando, pessoal, os HMOs eles são componentes bioativos que vão auxiliar na imunidade, no desenvolvimento cognitivo e na saúde intestinal dessa criança. Então, assim, realmente é o que a gente teve de inovador nos últimos anos, e a Nestlé, como a Fer falou, ela foi pioneira em trazer essa tecnologia para as fórmulas infantis. Os prebióticos, que são outros nutrientes que são diferenciais, eles são fibras, tá, pessoal? E eles vão ajudar a reduzir os casos de constipação, vão melhorar a microbiota intestinal, então eles vão auxiliar essa criança no momento de evacuação e trazer mais conforto. Ômega 3 e ômega 6 acho que já é um bom conhecido de vocês aí da farmácia. Eles sim são obrigatórios dentro das fórmulas infantis. Como diferencial, a gente tem DHA. O que que é o DHA? O DHA, eles são o ômega 3 e o ômega 6 já metabolizados e pronto para absorver. Então, quando a gente fala, né, em melhor absorção, a gente está falando em DH e no ARA. Eles vão ajudar tanto no desenvolvimento cerebral, cognitivo, como no desenvolvimento visual. A gente hoje sabe, o DHA principalmente, pessoal, ele é a fonte dele são peixes de águas profundas, né? Ou seja, muito dificilmente a gente consegue atingir aí a necessidade diária desse nutriente, uma vez que não faz hábito da nossa alimentação consumir peixe, e outra que também é muito caro, né? Então a gente nem consegue consumir peixes 3, 4 vezes por semana. Então é um nutriente que vai fazer muita diferença e por isso que é super importante que a gente sempre preste atenção se isso tá ou não na fórmula infantil dessa criança. Nucleotídeo, ele é um outro nutriente diferencial que acaba ajudando também no sistema imune e no sistema gastrointestinal. E quando a gente fala em proteína, pessoal, é bom a gente lembrar que a proteína ela tem 2 frações. Ela tem o soro do leite, que a gente conhece aí como whey protein, que é a fração mais rica da proteína, né, com maior biodisponibilidade, e a gente tem a caseína. Como eu acabei de falar, a soro do leite, ela é a principal fração dessa proteína. Então, quanto mais soro do leite a gente tiver, melhor vai ser para essa criança. E ela vai ajudar no esvaziamento gástrico. Essa criança vai digerir o soro do leite com mais facilidade. Isso vai trazer conforto para esse bebê, por exemplo, reduzindo episódios de regurgitação. Quando a gente fala aqui, né, em conter um melhor perfil proteico numa fórmula infantil, a gente está falando dessa proporção entre o soro do leite e a caseína. Como eu falei, o soro do leite é a melhor parte, é a fração que a criança vai digerir com mais facilidade. Então, quanto mais soro do leite tiver, melhor vai ser a proteína dessa fórmula infantil. Hoje, o leite materno, ele possui uma variação de 60 a 70%, né, se a gente for comparar assim, soro do leite e caseína. E para vocês terem ideia, o leite de vaca, ele tem apenas 20% de soro do leite, tá? Só que é o seguinte, pessoal, a proteína do leite humano, quando a mãe está amamentando essa criança, ela também libera enzimas para ajudar a digerir esse leite. A gente não consegue ter essas enzimas dentro das fórmulas infantis. Então, a gente precisa trabalhar essa proteína
para imitar o benefício do leite humano, que é um benefício de ter uma melhor digestibilidade. Então, uma das maneiras da gente fazer isso é aumentando a quantidade de soro do leite para fazer com que essa criança ela consiga ter uma digestão mais tranquila, né? Como ela teria se a gente fosse comparar com o leite humano. Outra questão é a questão da quantidade. Como eu falei para vocês no começo do treinamento, a criança que ela ingere muita proteína, né, um excesso de proteína no começo da vida, ela tem uma predisposição maior de ser uma obesa no futuro. Quando a gente olha uma proteína, ela é composta de diversos aminoácidos. E tem 4 deles que eles são insulinogênicos. O que que significa isso? Nem se preocupem com o nome, tá, pessoal? Parece que é super difícil, mas vocês vão entender quando eu explicar. Quando a gente consome muito desses aminoácidos, que tem muito, por exemplo, num leite com muita proteína, a gente acaba aumentando a quantidade de células adiposas que a gente tem no nosso corpo. As células adiposas são aquelas células que armazenam gordura. Então, o que que acontece? Quanto mais células para armazenar gordura a gente tiver, maior a chance da gente, né, armazenar. E essas células, pessoal, nunca mais na vida a gente se livra delas. Uma vez que elas se formaram, elas ficam aí. E elas vão encher quando a gente engorda e elas vão esvaziar quando a gente emagrece, mas elas ficam ali para sempre. A gente só consegue se livrar dessas células fazendo, por exemplo, uma lipoaspiração. Senão elas vão permanecer lá a vida inteira com a gente, e o pior de tudo, elas têm memória, tá. Então se elas estão acostumadas a encher ali, elas vão querer sempre estar cheinhas. Então a ideia é que a gente não forme uma quantidade muito grande de células adiposas, para a gente não ter uma predisposição maior a ser um obeso no futuro. Então por isso, a Nestlé, né, e toda a proteína, né, isso é uma tecnologia só da empresa, da Nestlé, reduz a quantidade desses aminoácidos, com o intuito de reduzir a chance dessa criança ser uma obesa no futuro, papel que o leite materno faz maravilhosamente bem. Outro jeito da gente imitar, né, os benefícios desse leite humano é quando a gente fala do tipo dessa proteína, dela ser uma proteína intacta ou dela ser uma proteína hidrolisada. Como eu falei para vocês, o leite humano, ele tem enzimas que vão ajudar na digestão desse leite. Um jeito da gente copiar isso é hidrolisando essa proteína. Então a gente tem alguns leites que têm proteína parcialmente hidrolisada, que é como se a gente for pensar assim, é uma proteína quebradinha. E aí o que que acontece? É muito mais fácil dessa criança digerir esse leite. Então, a gente acaba melhorando todo o esvaziamento gástrico e reduz cólica, constipação e até casos de diarreia, tá? E a gente vai mostrando para vocês os diferenciais que a gente vai tendo entre um produto e outro. Sim, Rafa, Oi, só Fer. pessoal, acho que vocês perceberam que a Rafa comentou bastante sobre a proteína, né? Tanto a proteína NAN como a proteína intacta ou parcialmente hidrolisada. É isso que a gente tenta trazer nas fórmulas infantis, porque a matéria-prima principal é o leite da vaca. Então, a gente precisa trazer com que o leite da vaca seja mais próximo do leite materno. Então, por isso que a gente investe tanto na tecnologia para transformar essa proteína, porque eu brinco, né? A gente não quer que a criança fique do tamanho do bezerro, né? Então, a criança se desenvolve diferente, o tamanho e tudo mais é diferente do tamanho do bezerro. Então, o leite da vaca ele foi feito para quem? Para o bezerro. Então, por isso que a gente precisa fazer toda essa Exato. alteração Ô, Fer, para esse poder se bezerrinho ele já aproximar. nasce andando, né? Ele Isso. já é totalmente Ele formado, não precisa diferente tirar do 10 em bebezinho. matemática na escola, Não, né? Então, as também não. necessidades são diferentes, né? Completamente diferentes. E agora, gente, que eu falei para vocês tudo que a gente tem de diferencial, a gente vai partir então para a parte prática, que é o que a gente tem hoje para oferecer, né? O que a gente tem no nosso portfólio. Então, a gente vai começar com as fórmulas infantis para lactente, as fórmulas de segmento para lactentes, que são aquelas fórmulas para crianças de 0 a 6 meses e de 6 a 12 meses. Ou seja, eles são substitutos adequados do leite materno e devem ser utilizados naquele momento em que a mãe não vai poder amamentar. E a gente precisa oferecer um substituto que seja adequado. Então, hoje a nossa fórmula, né, High Premium, onde a gente tem a nossa maior tecnologia, é o NAN Supreme Pro. Ele tem 4 moléculas de HMO, tem proteína parcialmente hidrolisado, 100% soro do leite, o DHA, nucleotídeos e a proteína NAN.
Onde que vocês vão identificar todos esses diferenciais? Como eu falei, pessoal, tudo está descrito aqui no rótulo, tá? Então, tudo que a gente tem aqui na frente são os nossos nutrientes que são diferenciais. Aquilo que eu falei para vocês, além do mínimo obrigatório por legislação. Uma outra mudança, né, além da inclusão dos HMOs que a gente teve, foi a questão de como a gente comunica hoje a indicação desse produto. Então, antes a gente tinha a etapa 1 e etapa 2. A etapa 1 era de 0 a 6 meses e a etapa 2 era de 6 a 12 meses. O que a gente mudou foi a maneira de comunicar isso no nosso rótulo. Então, a gente tirou a etapa 1 e 2 e deixou apenas a indicação de idade. Mas de resto, isso não muda, tá, pessoal? Etapa 1 sempre foi de 0 a 6 e a 2 de 6 a 12 meses. E aqui embaixo vocês conseguem identificar o que é esse produto, né? Qual que é a categoria que ele pertence. Então, o caso do Supreme Pro é uma fórmula infantil para lactente e de segmento para lactente vai depender aqui da idade dessa criança. Nancomfort também teve uma mudança agora recentemente, ele teve a inclusão de HMO, e eles têm aqui como nutrientes diferenciais proteína NAN, DHA Yara, os nucleotídeos, prebióticos, e a gente também mudou a maneira de comunicar a indicação de idade. Então, agora, ao invés de ter etapa 1 e 2, a gente coloca de 0 a 6 meses e de 6 a 12 meses. Mais uma vez, pessoal, é sempre interessante que a gente veja o rótulo para ver o que a gente tem de nutrientes diferenciais em cada um dos produtos, tá? E aqui também, fórmula infantil e fórmula infantil de segmento, dependendo da idade desse bebê. E o Nestogeno, que é a nossa fórmula hoje que a gente fala em mais acessível quando a gente fala em custo, para atender aquelas famílias que não vão conseguir investir numa fórmula como o Nan Supreme Pro ou como o Nan Comfort. Aqui ele vai ter um perfil adequado de proteína, né? Então ele tem 60% de soro do leite, ele tem predominância de soro do leite também. Como nutriente diferencial, ele tem os prebióticos, ferro de melhor absorção, obviamente, todas as fórmulas têm, tá? É que a gente fala e destaca isso em estogeno, porque muitas vezes a escolha é baseada em preço e algumas famílias acham que o leite de vaca ele acaba compensando financeiramente para esse bebê, mas ele não vai ter o ferro adequado que ele precisa nesse momento. E o Nestogeno tem ômega 3 e ômega 6. Aqui, pessoal, a gente não mudou a indicação de etapa, tá? A gente manteve etapa 1 e 2, mas como eu falei para vocês, é de 0 a 6 meses e de 6 a 12 meses. A Fer agora vai dar continuidade falando das nossas fórmulas especiais. Fer, pode Vamos continuar que eu lá. vou passando o slide para você. Então, pessoal, fórmulas especiais, como o nome já diz, né, são necessidades um pouco diferenciadas. Quando a gente fala, por exemplo, de regurgitação, de cólica, constipação ou da diarreia, a gente vai ter fórmulas que são desenhadas para atender esse momento, né? Pode passar, Rafa, por favor. O NAN espessar e o Nestogeno espessar, né, a gente tem aí dois produtos para atender o manejo da regurgitação, tá? O NAN espessar possui HMO, a proteína NAN, DHA Yara, nucleotídeos, prebióticos e amido de milho de batata, que vai espessar no lugar certo. Então, fez a diluição do produto, pessoal, ele vai ficar líquido, igual outra fórmula, igual o Supreme Pro, igual o Comfort, igual o Nestogeno. Entrou em contato com o ácido do estômago, ele vai espessar. E isso vai auxiliar para que o conteúdo não retorne, né? Então, a regurgitação aí auxilia nesse todo esse manejo da regurgitação. Eu gosto de reforçar para vocês que o Nan Espessar ele é uma fórmula completa, como por exemplo o Nan Comfort, né? Então, por exemplo, Fê, a família precisa utilizar o produto Nan Espessar por mais tempo, né? Porque às vezes fica na insegurança se a regurgitação vai voltar ou não. Então, outra é uma fórmula completa. Se precisar estender o uso, não tem problema nenhum, né? Como eu falei para vocês, ela é uma fórmula infantil completa, vai ter todos os micronutrientes, todos os nutrientes necessários para o bebê crescer e se desenvolver, tá? O Nestogeno espessar, ele segue na mesma linha de composição da família Nestogeno, né? Então, como a Rafa comentou, ferro sulfato ferroso, prebióticos, né? O percentual de soro caseína adequado,
E ele também vai ter o amido de milho e de batata que vai espessar em contato com o ácido do estômago. Eu gosto até de fazer uma brincadeira. Eu falo, gente, não adianta o pessoal, às vezes, investir numa mamadeira Avente anticólica, com bico anticólica, e a fórmula engrossa na mamadeira. Como é que ela vai passar pelo bico, né? Então, opa, a gente precisa que a fórmula seja fluida e espesse no lugar corretamente, né? Que no caso é dentro do estômago do bebê, tá? Eu acho que aqui, Fer, a gente tem que deixar claro que ambas as fórmulas, elas vão servir para regurgitação e refluxo, tá, pessoal? Elas são a fórmulas da mesma Isso, categoria. importante. O que muda são os diferenciais em cada uma delas, seguindo o mesmo racional que a gente tem nas fórmulas de rotina, né? Uns Isso com os aí. nutrientes diferenciais a mais, outros não, mas elas são a mesma categoria. Então, para bebê com regurgitação e com refluxo, a Nestlé tem as duas opções, NAN espessar e Nestogena espessar. A gente brinca que tem para todos os gostos e bolsos, né? É isso mesmo. Vamos lá. Não sensitive, ele é voltado, eu até gosto de comentar que ele é um combo, né? Então, ele é voltado para o manejo de regurgitação e refluxo, mas ele também vai auxiliar na constipação, né? E ele pode ser um bom braço para redução da cólica, tá? Então, ele vai abraçar todas as demandas, principalmente com aqueles bebês menores, até os 3, 4 meses vem trazendo, né, pessoal? Por quê? Porque a gente tem uma imaturidade do trato gastrointestinal do bebê. Esse intestino é imaturo, né? Então, realmente, o bebê vai ter um pouquinho mais de sensibilidade, às vezes uma barriguinha distendida, mais choro. Então, opa, a gente tem uma carta na manga que é o não sensitivo, né? Ele teve uma alteração recente, que foi a inclusão do HMO, então isso é importante, a gente deixou a fórmula mais moderna, mais inovadora, com a tecnologia do HMO, como a Rafa comentou no começo do treinamento. Proteína NAN parcialmente hidrolisada, 100% soro do leite, DH Yara, nucleotídeos, prebióticos, e ele vai ter o amido de batata, que vai espessar o conteúdo, a fórmula, dentro do estômago do bebê também, tá? Então, vai impedir com que o conteúdo volte. Então, como eu comentei anteriormente, também vai auxiliar na regurgitação, mas ele abre um pouco mais, né? Ele não vai auxiliar só na regurgitação. Ele aí vai ter o apoio para cólica e para constipação também, tá? É uma coisa importante, ele tem a redução de 25% de lactose, certo? Então, isso também pode ser um bom apoio aí para qualquer sintoma gástrico, né? Perfeito. Fer, eu só vou voltar aqui para a gente falar do NAN sem lactose. Ah, ótimo. O não sem lactose, geralmente, quando a gente bate o olho na lata, a gente pensa assim, opa, não sem lactose, intolerância à lactose, né? Não necessariamente, né? A gente utiliza bastante o produto também para quando os bebês aparecem com casos de diarreia. Geralmente é algo muito comum, principalmente nessa época do ano, calor, verão, praia, né? Então tem muitas gastroenterites, então ele realmente auxilia nesse momento, porque eu até brinco, quando a gente está com diarreia, o que que a gente faz a primeira coisa? A gente altera a nossa alimentação. Ah, eu vou comer um franguinho grelhado, um arroz sequinho, vou comer uma torradinha e um chazinho, né? Dificilmente eu vou comer um bolo de chocolate com cobertura, porque eu sei que, opa, a minha diarreia vai se estender mais um pouco. E quando a gente fala de crianças, de bebês especialmente, a gente está falando de uma diarreia de longo prazo, ela pode levar à desidratação. E desidratação, pessoal, associa à internação hospitalar. A criança desidrata muito rápido e isso vai comprometer o desenvolvimento dela. Então, diarreia, a gente precisa alterar não só a alimentação, mas se ela tiver em uso de fórmula infantil, é importante que faça o ajuste também para uma fórmula adequada para esse momento, tá? Então, como a gente falou do não espessário, do estrogênio espessário e do não sensitive, no SL também vai ser uma fórmula infantil completa, com macronutrientes, micronutrientes,
tá? Então, opa, se houver necessidade de estender um pouco o uso, conforme a recomendação do pediatra ou nutricionista, tudo bem, tá? Exato, eu acho que vale a gente lembrar, pessoal, que aqui diferente das fórmulas de rotina que a gente tem ali 2 etapas, né, de 0 a 6 e de 6 a 12, na linha de especiais as fórmulas são de 0 a 12 meses. Salve o caso do Nan sem lactose que teve uma mudança recente, e Isso. agora a indicação dele é de 0 até 3 anos de idade, tá? É. E outro ponto do Nansen lactose que eu gosto de falar é que ele não tem enzima, ele não tem a lactase, porque muitas pessoas têm dúvida, acham que é como se fosse o leite do mercado, de caixinha, que tem a adição da lactase, certo? Não, a gente retira toda a lactose do leite, tá? Então, ele é realmente isento de lactose. E aí, pessoal, uma informação bem importante, né? A Rafa e depois o Paulo com certeza também vão reforçar com vocês, mas principalmente a Rafa, promoção comercial de fórmula infantil, né? Até 1 ano. Não pode, tá? Então, realmente, ela não pode promocionar. Ah, Fê, mas está perto do vencimento. Gente, não pode promocionar, né? Então, realmente, é uma legislação que a gente precisa obedecer, né? Não é Nestlé, todas as empresas precisam respeitar essa lei, essa norma. Então, não pode promocionar tanto a família de rotina, Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nan Comfort, como a família de especiais. Como eu citei para vocês, o Nan Espessar, Nestogeno Espessar, Nan Sensitive e Nan SL. Só reforçando aqui, pessoal, como a Fer falou, assim, tudo é proibido, tá? Então, ponta de gôndola, depara, leve um, pague dois, enfim, qualquer tipo de promoção Folder, né? comercial, exato, tabloide, nada disso é permitido. O que Uhum. acontece é uma rebaixa permanente de preço em alguns casos. Então, por exemplo, vocês fizeram uma negociação diferenciada e querem passar esse preço para a ponta. Não tem problema, mas isso precisa ser uma rebaixa permanente de preço e a gente não pode ter identificação na etiqueta de depara. Então, um produto custava 100, eu vou repassar o desconto que eu consegui para o meu cliente, ele vai passar a custar 95. Tudo bem, desde que isso não esteja identificado na etiqueta como uma promoção, tá? E, pessoal, já que a gente está nessa imagem das fórmulas, eu gostaria de reforçar uma coisa importante. É importante que os PDVs, os pontos de venda, tenham os produtos. Porque o que acontece, quando a gente fala principalmente das fórmulas especiais, às vezes a gente chega no ponto de venda e vê assim, opa, não tem o Nansensitive. O que que o cliente vai fazer se o médico, o pediatra ou a nutricionista prescrever o Nansensitive? Eu vou no PDV do lado, né? Então, é importante que vocês tenham um mix de produtos na loja, tá? Porque isso pode realmente fazer com que o cliente saia da loja sem o produto e, consequentemente, às vezes ele ia levar mais um lenço umedecido, mais outro item, e ele vai acabar indo no ponto de venda ao lado porque ele encontrou a fórmula específica que ele precisa, tá? Então, como é importante a gente ter um mix de produtos dentro da loja, certo? Porque, como eu falei para vocês, o pai ou a mãe ou a avó, enfim, ele vai buscar aquele item, né? E quando a gente fala de fórmulas acima de 1 ano, a gente fala de primeira infância, né? É, a gente gosta muito de reforçar a importância desse olhar para as crianças acima de 1 ano. Por quê? Porque, pessoal, a alimentação ainda sofre algumas alterações, né? Às vezes a gente tem a criança que come pouco, não come uma variedade muito grande, ou ainda está se adaptando ao comer, né? Então a gente tem que ter um olhar criterioso, porque a criança vai desenvolver ainda a questão do cérebro, desenvolvimento cognitivo, visual, tamanho. Então a gente precisa ter esse olhar atento às crianças acima de 1 ano e não só os bebezinhos, né? E aqui a gente tem o nosso portfólio de fórmulas infantis acima de 1 ano. Isso também é interessante a gente reforçar com vocês, porque às vezes a gente chega num ponto de venda e está lá ninho fases, que agora é ninho primeira infância, leite ou composto. Não, pessoal, ninho fases não é leite nem composto, é fórmula infantil, tá? Então é bem interessante vocês se atentarem realmente à nomenclatura correta do produto, certo?
Aqui a gente vai passar rapidamente. Ele, na verdade, o objetivo da família da primeira infância é fazer esse complemento da jornada. Então, vamos lá. O pai e a mãe estavam utilizando nesse bebê Nansupreme Pro 6 a 12 meses. A criança fez 1 ano, como a Rafa comentou no começo do treinamento. Ah, o ômega, às vezes a criança não consome na alimentação, não gosta de suplementar. Muito difícil ver alguém que gosta de suplementar ômega 3, né? Nas cápsulas. Então, opa, onde que a gente vai encontrar uma maneira fácil da suplementação na criança a partir de 1 ano? Dentro da fórmula infantil, né? Então a gente tem alguns nutrientes aí que realmente vai somar para o que a criança consome, que como eu falei para vocês, a criança de 1 ano, ela tem essa rotatividade da alimentação, né? Eu trabalhei em hospital, então a gente ia na pediatria, às vezes a criança comia macarrão carne moída. Deus livre se ela visse um pedacinho de cenoura ali, ela já não comia mais o prato. Então, essa seletividade não permite que a criança tenha uma nutrição tão completa. E aí a gente complementa com a fórmula infantil, tá? Acima de 1 ano. Então, o Nanlac Supreme Pro, ele faz a continuação da jornada Supreme, com 4 HMOs, maior teor de soro do leite e caseína, prebióticos, DHA Yara. Então, realmente, ele é bem completo. Aqui, Pode gente, passar. é só interessante a gente ver que a indicação de idade também está no rótulo, tá? Então eu sei que Ah, muitas ótimo. vezes as latas elas são muito parecidas, isso acaba, né, ficando confuso, até a gente no dia a dia ali que está trabalhando tem mais uma infinidade de produtos. Então sempre consultem o rótulo do produto. Aqui vão ter os diferenciais de NANLAC, a indicação de idade e o fato de ser uma fórmula infantil, até para vocês terem segurança na hora de passar essa informação para os pacientes, né, pais e mães aí dos bebezinhos. Aí. Nanlac Comfort, ele faz essa continuação da jornada Comfort com HMO, DHA Yara, nucleotídeos, proteína de alta qualidade, né, prebióticos, as fibras. Então, ele faz realmente toda essa continuação de jornada que deixa os pais um pouco mais seguros, né? Poxa, eu utilizava o Nanconfor, meu filho estava super bem adaptado, fez 1 ano, eu preciso abandonar aquela marca? Não, pode continuar a jornada acima de 1 ano sem problema nenhum e a criança com certeza vai estar muito mais adaptada a todas as características do produto, né? E o Nestonutri, que faz a continuação da jornada Nestogênio, com cálcio e vitamina D, ferro, sulfato ferroso e vitamina C. Como é importante, porque a anemia ainda, né, é um problema de saúde pública, né, há tantos anos. Então, é importante que a gente tenha subsídios aí nutricionais para garantir um bom crescimento e desenvolvimento. Prebióticos e reforçando, pessoal, nenhuma fórmula acima de 1 ano e nem as fórmulas infantis abaixo de 1 ano tem adição de aromatizante, nem açúcar, nem frutose. Então, as nossas fórmulas não vão ter cheiro, né, o gosto diferenciado, realmente vão ter cheiro do leite ali, então realmente não tem nenhuma adição diferente, tá? Porque isso a gente acaba, as indústrias às vezes podem colocar um corante ou outro, algo que não seja interessante, né? Então realmente vocês podem ficar tranquilos que é um produto muito clean, assim. E aqui a gente pode promocionar, né? Só um adendo, é importante ter a frasezinha do Ministério da Saúde, tá, pessoal? Então, essa frasezinha obrigatória é importante ter. Fê, a gente fez uma ilha, né? Opa, acho que a Rafa caiu. Oi, Eu acho que sim, acho que ela caiu ali e parou de compartilhar a apresentação. vamos ver. Vamos segurar um pouquinho para ver com ela aqui, então, né? Vamos. Tá digitando aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Qualquer coisa, o Fê, eu entro aqui com a parte de
A gente vai falar um pouquinho das condições disponíveis e depois você volta, tá? Vocês que sabem. Pode Eu vi ser, que você estava finalizando Pode? ali, né? pode ser, Paulo, bem tranquilo, tá? Pode ser? Já, Então, tá? Pra então gente deixa eu utilizar. falar aqui, aí depois você toca aí o barco. Obrigada. Imagina. Tudo bem, meninas? Boa tarde, Boa Fernanda, tarde, Roberta, boa tarde bem-vindo, a Boa Paulo. todos tarde. os associados aí, os farmacêuticos da Farm Pharma. É prazer estar aqui com vocês, tá? É, Estava conversando aqui internamente com o pessoal, acho que o quanto que é importante o apoio de vocês dentro do ponto de venda, tá? E a gente traz esse treinamento que vai muito além de treinamento, tá, pessoal? Mas é realmente a gente colocar para vocês e deixar para vocês essa janela aberta para contato que vocês precisarem, de dúvida, o que tiver com a gente, chama a gente aqui, chama a Fernanda, porque são informações importantes ali para as lojas de vocês venderem mais, tá? A Fernanda é, trouxe aqui para vocês alguns pontos importantes em relação à nossa jornada completa de fórmulas infantis, e eu, na parte comercial aqui, vou trazer o que vocês gostam, né? Que é a condição comercial, né? Eu sei que tá todo mundo aí também querendo um pouquinho de condição comercial, eu sei que tem farmacêutico aqui, dono de loja assistindo a gente também. Então, acho que é importante a gente linkar todo esse aprendizado e colocar, né, no final das contas, junto com a condição comercial. Então, Roberto, eu vou compartilhar aqui minha tela, Bacana, e aí, Paulo. se Vamos lá. estiverem vendo, vocês me avisam. Cadê essa daqui? Paulo vai falar coisa boa, galera. Não que o que você trouxe não seja, né? Não, mas é Mas melhor também, né? né, Tem... é bom também, exato. É Tá isso aparecendo, tá aí. tudo Tá certinho? aparecendo, tá compartilhando, Paulo. Tá, vamos lá, gente. Acho que assim, muita informação importante, todas as nossas fórmulas infantis, a diferença de leites, a diferença de composto lácteo, a diferença de fórmula de primeira infância, mas aqui acho que é o que a gente tem de condição comercial hoje disponível para que vocês apliquem isso dentro das lojas de vocês, tá? A gente colocou todo o painel de vocês, e aí, Roberto, acho que é importante a gente soltar isso e deixar isso muito claro, que a gente tem hoje todo o painel de vocês dentro do Fidelize. E Bacana, vocês sim. têm uma condição diferenciada todos os meses. Então, todos os associados, independente se ele seja da OL, atendido ou não atendido, ele tem condição diferenciada da Nestlé todos os meses. Para esse mês, a gente está trabalhando com a Black, do associativismo, e do dia 25 até o dia 29, ou seja, até sexta-feira dessa semana, a gente ainda tem condição comercial disponível, pessoal. E tem muita coisa boa. Olha o desconto que a gente está dando adicionalmente ao preço do distribuidor de Nutren Sênior. 12%, gente. É a gente pegar isso aqui e abastecer a loja. Vocês vão pegar o preço que o distribuidor está fazendo e vai falar assim, putz, a Nestlé está me dando mais 12% aqui para eu trafegar esses pedidos via Fidelize. Olha as fórmulas infantis de primeira infância com 5% adicional. Você vai lá pegar o distribuidor e aqui, pessoal, fiquem tranquilos que eu não vou direcionar distribuidor para vocês, não. Vocês escolhem o melhor distribuidor, com melhor atendimento, com melhor preço. Quer comprar via GAM, comprar via Dimed, via Santa Cruz, via Panfarma, via Profarma, o preço que o distribuidor tiver melhor, você aplicar o meu adicional, vocês podem comprar. Então, toda a linha de fórmulas infantis, que não pode promocionar na ponta, né? Acho que a gente já deixou claro isso daqui, NAN, no caso, mas a gente pode trazer a promoção elas aqui para vocês, tá com 5% de desconto, junto com Nanlac, Nestonut, Nestogeno. Ninho Fases, com 3% adicional. A nossa linha de Mucilon, 6%. O Snack, 10%. Materna, que é importante vocês terem na loja de vocês, com 5%. E aqui, pessoal, acho que um ponto importante que a Fer comentou e eu vou reforçar. Aqui a gente traz um desconto de A a Z, linha completa. Se vocês não têm algum produto desse na loja de vocês, o vizinho da frente vai ter, o do lado vai ter. E se a shopper for lá, a mãe da criança, o pai da criança, ou para ela mesma consumir, e ver que o produto não está disponível, ele vai na loja do lado, gente. Então, assim, estou falando para vocês colocarem o portfólio todo com todas as latas? Não, mas deixa uma lata ali disponível. Coloca uma lata, eu sei que aquela que vende menos, um NAN especial vende menos, mas deixa ela disponível.
coloca um ninho adulto, para que realmente a gente tenha a possibilidade de ter todos os produtos ali e que quando a mãe for lá, vai começar a gerar essa demanda ali para vocês, tá? Então, esse é o calendário completo. Acho que depois a Roberta e a Vivian pode depois destrinchar ele para vocês, explicar para vocês como funciona. A rede como um todo, ela tem um acesso master no Fidelize, dá para subir isso via DI, colocar pedido a pedido dentro do Fidelize. A gente está super aberto aqui para que vocês tragam aqui as opções, mas no final das contas a gente precisa que vocês comprem e comprem com essas ofertas que estão disponíveis. Beleza? E aqui, acho que só para finalizar, para depois a Rafa voltar junto com a Fê, eu queria trazer um ponto de planograma, né? A gente sabe que é muito difícil a gente colocar todos os produtos dentro da loja, é muito difícil a gente entender qual que é o melhor formato da gente expor isso dentro da loja, e aqui a gente estamos aqui disponíveis para ajudar vocês. Para ajudar o dono de loja, o farmacêutico, para ajudar a rede a deixar esse produto da melhor forma possível e mais exposto possível, de acordo com o que a shopper ela precisa e ela quer, da melhor forma possível. Aqui eu estou dando um exemplo de um planograma M, mas eu tenho ele no tamanho P. Ah, Paulo, minha loja é pequena, é uma loja menor, não tem problema. A gente também tem um planograma para uma loja menor, com uma quantidade de itens menor. Eu tenho uma loja G, eu tenho uma loja GG. Então, a gente tem 4 tipos de planogramas aqui para disponibilizar para vocês, para que vocês possam cada vez mais não deixar só mais bonito, mas deixar numa jornada completa onde a mãe ela vai se sentir mais confortável de comprar. Vou dar um exemplo aqui da família de Nan Comfort, né, e Nanlac. Veja que no nosso planograma aqui eu estou distinguindo e tirando camisa Nestlé, tá, pessoal? Aqui tem Nestlé e tem a nossa concorrente, que é Danone. Essas latinhas aqui a gente só não colocou, né, a foto da Danone aqui, mas esses que estão aqui é Danone. Vejam que a gente começa uma rotina e começa o planograma com todas as fórmulas de 0 a 6 meses, depois de 6 a 12, depois a gente entra com 1 a 3 anos e finaliza o nosso corredor com 3 a 5 anos. Pense que quando a mãe entra dentro desse corredor, ela já vai entender que se o filho dela tem 6 meses, ela vai comprar aqui. Se tem 9 meses, ela vai comprar essa fórmula. Então, fica muito mais fácil ela seguir essa etapa. E o que a gente entendeu nos últimos estudos é que quando uma mãe entra numa jornada de uma marca, ela segue aquela marca até o filho dela crescer. Então, se ela começou comprando o Nan Comfort, ela vai seguir até o Nanlac, até o Neslac, até o filho dela tiver 5 anos, a não ser que tenha algum probleminha e o pediatra peça para trocar. Da mesma forma do nosso concorrente, tá? Se começou na fórmula do nosso concorrente, ela vai continuar a etapa até o filho dela ter 3, 5 anos na fórmula do concorrente. Dificilmente ela vai mudar para Nestlé. Então, aqui eu estou me eximindo de qualquer ponto, seja Nestlé ou não, mas é um formato que a gente deixa e que a gente entende com estudos, é o melhor formato que a mãe procura, tá? Então, eu vou disponibilizar isso para a Roberta, acho que já disponibilizei, e para a Vivian também, para compartilhar isso com vocês, para vocês executarem isso dentro da loja de vocês. E eu não tenho dúvida que vocês fazendo a execução desse formato, vocês vão ter mais mães e mais pais dentro da loja de vocês, comprando mais. Porque aqui eles vão se sentir muito mais confortável em comprar, porque eles vê realmente uma organização de planograma de gerenciamento de categoria dentro da loja de vocês, tá? Então, E tentem Paulinho, arrumar. só assim, Rafa, cortando você, desculpa. você me desculpa, mas assim, Imagina. como a gente falou, pessoal, a maioria dessas fórmulas a gente não pode promocionar, então a gente não tem contato com o consumidor. O nosso Tá. contato com o consumidor é aqui, é através da exposição da loja. Então, né, como o Paulinho falou, a gente é uma loja organizada, precificada, a mãe se sente mais confortável e é o nosso jeito de se comunicar com esse consumidor. A gente não tem outro jeito por conta de não poder fazer promoção comercial, né? Show, Rafa, obrigado pelo complemento. Então, é isso, tá, pessoal? Acho que eu queria trazer esses 2 slidezinhos ali para vocês. Eu vou deixar aqui com a Fernanda e com a Rafa para ela terminar aí o treinamento com vocês. Mas, Roberta, fico super à disposição de vocês, da rede, de todo o time da rede, também dos lojistas. Se tiver alguma dúvida, se estiver precisando de alguma coisa, pode nos acionar aqui, porque no final das contas a gente quer que a loja venda mais para a rede crescer e a gente crescer junto com vocês, tá?
Boa, Paula, obrigada pela sua participação. Isso mesmo, eu acho que a exposição, precificação, ter um bom produto que atenda bem o cliente, que é o ideal, né, para o Isso negócio, para o aí. crescimento da categoria. Bem bacana mesmo. Aí a Fernanda vai continuar, né, a apresentação ali, com o treinamento. Isso aí. Aqui, gente, a gente tinha finalizado Vocês estão primeira vendo a tela infância. já? Sim, aham. Ah, então perfeito. Fer, quer que eu continue aqui, como a gente tinha Pode, combinado? pode. Isso, a gente tinha finalizado primeira infância já, Rafa, e comentado que pode promocionar. Só um adendo em relação à frase do Ministério da Saúde, que é obrigatória, né? Exato, perfeito. Então, pessoal, trabalha em ponta de gôndola, depara, tabloide, desde que venha acompanhado com a frase do Ministério, tá tudo ok, tá? Essa categoria a gente tem um pouquinho mais de liberdade de trabalhar dentro do PDV. E a nossa criança, ela continua crescendo e até os 5 anos de idade, 95% do cérebro ele é formado, né? Até os 5 anos essa criança tem um cérebro de um tamanho de um adulto praticamente. E aí muita gente me pergunta, ah, Rafa, eu não posso nessa época dar leite de vaca, tem problema? Pessoal, o problema não vai ter. A diferença é que quando a gente dá um produto que é feito para essa faixa etária, a gente vai agregar na nutrição dessa criança. Então, ao invés de eu encher o estômago dessa criança com algo que não tem valor nutricional e, na verdade, só mata a fome, eu vou estar oferecendo alguma coisa que vai trazer benefícios. E por isso a gente tem uma linha de compostos, né? Que vão ali dar sequência na jornada de cada uma das fórmulas. Então, na linha Supreme Pro, a gente tem Neslac Supreme, que é um leite pensado para atender várias necessidades das crianças, né? Como, por exemplo, o ômega 3, tem mais de 22 vitaminas e minerais, e é indicado para crianças acima de 3 anos de idade, e vem aqui dando continuidade na sequência das fórmulas infantis. Na linha Comfort, a gente tem Neslac Comfort e Neslac Comfort Zero Lactose. Também são produtos indicados de 3 a 5 anos. E a diferença aqui é que, no caso, a gente tem um produto que é sem a lactose. Como a Fernanda comentou nas fórmulas especiais, são produtos que vão servir tanto para aqueles casos de intolerância, em que a criança não pode consumir a lactose, quanto para casos de diarreia, em que a gente tem que fazer ali uma restrição por algum período específico, tá? Ele também é acrescido de vitaminas, de minerais. A ideia aqui, pessoal, é a gente agregar aquela criança que ela gosta de tomar o leite, ela faz uso do leite ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, enfim, vai depender muito da criança, que ela use algo que vai atender e a gerar valor nutricional para ela, tá? Nesse caso aqui, vocês já podem trabalhar a promoção comercial sem nenhum tipo de restrição, a gente não precisa de frase de alerta, já é uma categoria muito mais tranquila da gente trabalhar sem ter nenhuma preocupação com alguma, né, restrição, alguma frase, enfim. E um assunto eu gosto muito de falar de seletividade alimentar. Eu sou uma pessoa muito seletiva, já fui muito mais quando criança, né? Então é algo que fez parte aí do meu dia a dia. Hoje é muito comum que as crianças elas tenham algumas restrições, então desde que seja a criança ela não experimenta novos alimentos ou ela come uma quantidade de alimentos muito pequena e ela não vai atender ali as necessidades dela de várias vitaminas, minerais e de vários nutrientes. Então, quando a gente olha para uma criança que tem algum problema de crescimento ou de ganho de peso, então essa criança que faz o acompanhamento com o pediatra, a gente olha a curva de crescimento, a gente vê uma queda nessa curva, então a criança que não está crescendo, né, como deveria, não está ganhando peso como deveria, ou aquela criança, como eu comentei, que tem uma ingestão alimentar insuficiente, ou seja, ela come uma quantidade pequena ou ela come pouca variedade, né? Uma criança que tem um paladar muito seletivo, a recomendação é que a gente faça uso de um suplemento nutricional para atender essas necessidades dessas crianças. Então, para isso, a gente tem a Senda, e a ideia aqui é a gente nutrir essa criança de maneira adequada para que ela atinja o maior potencial de crescimento e de ganho de peso, tá? Então, um Acenda hoje ele tem uma quantidade, a maior quantidade de proteína da categoria, tem mais de 28 vitaminas e minerais, tem um alto teor de cálcio, de vitamina D, ele tem o DHA, né, que é o ômega 3 pronto para absorver, que a gente comentou que vem de peixes de águas profundas, então assim, a criança que ela é seletiva, muito dificilmente ela vai fazer ingestão de peixe.
Tem diversas vitaminas e minerais, e mais uma vez, é uma fórmula, né, um suplemento para agregar na nutrição dessa criança. Aqui a gente não está falando de um suplemento hipercalórico só para engordar essa criança, não. A ideia é nutrir essa criança de maneira adequada para que ela atinja ali o maior potencial dela de crescimento e ganho de peso. Duas coisas importantes sobre a Senda. Nós temos 2 versões, um sem sabor e um sabor baunilha. O sem sabor é uma opção mais versátil. Então é aquela opção que a gente pode misturar na alimentação, porque dependendo do tipo de seletividade dessa criança, ela não vai aceitar diversos nutrientes, diversos alimentos, né. Então, por exemplo, ai, a criança só come comida pastosa. Então ela vai bem com purê. A gente pode adicionar a senda nesse purê e oferecer para a criança. "Ai, a criança só toma iogurte", ou "A criança só toma o leite", a gente pode acrescentar, tá. A ideia é que essa criança consiga receber esses nutrientes que estão faltando ali na dieta dela. A versão baunilha, ela já é uma versão que tem um aspecto mais próximo do leite. Então ela tem uma cor muito parecida, ela vai ter um sabor com fundinho de baunilha, tá, mas não é nada muito, gritante no paladar dessa criança. E eu falo, né, como eu sou seletiva, eu experimentei já os Ascendas. Então, para criança que vai bem com leite, o sabor baunilha, ele é muito tranquilo. Ele também pode ser adicionado em outros alimentos ou pode ser tomado, né, de maneira pura mesmo. Eh Pode colocar junto com o café da manhã ou com o almoço? Sim, gente, aí vai depender muito da criança. Criança que come muito pouco, o ideal é que a gente misture na alimentação, porque se a gente der um copo de leite no meio da manhã, por exemplo, isso pode refletir em piorar a qualidade do almoço, tá. Então vai muito de criança para criança. Hoje a gente tem falado muito de casos de autismo, né, o Ascenda, ele não é um produto que ele é feito para crianças autistas, mas ele também pode ser usado com crianças autistas que têm ali a questão da seletividade alimentar. Então a gente tem que pensar, a gente não vai nichar o produto para uma característica específica, e sim para todas aquelas crianças que não estão comendo bem e não estão crescendo e ganhando peso de maneira adequada. E a Senda E o também, pessoal, retorno, não, Rafa, desculpa te cortar. O imagina. retorno dos profissionais de saúde com a criança autista está sendo muito bom, ele está sendo muito bem aceito, né? Sim, Os sim, próprios profissionais de saúde fazem comparativo com os concorrentes, né? Os suplementos concorrentes e nos trazem essa boa aceitação do Ascenda. Então, eu acho que é um ponto importante quando a gente tem esses feedbacks, né? exato. Não, ele é realmente muito tranquilo quando a gente fala da versão sem sabor, e a gente já fez alguns testes aqui misturado, por exemplo, em suco, ele deixa o suco um pouquinho turvo, mas ele não altera a textura, ele não altera sabor, o que para criança seletiva é muito importante, né. Então, para finalizar a senda, que ele não tem adição de sacarose, que é aquele açúcar branco de mesa. Então é aquele açúcar que a gente usa para adoçar um cafezinho, que a gente usa para adoçar um chá, isso não existe. Por quê? Crianças, em geral, já têm o paladar estimulado para o sabor doce. Então é natural que as crianças elas prefiram um chocolate do que uma alimentação salgada. Então a ideia aqui é não estimular esse paladar doce da criança, tá, e sim nutrir essa criança de maneira adequada. Essa categoria, pessoal, também pode ser feita promoção comercial sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de preocupação. A gente fica aqui tranquilo também para trabalhar dentro do ponto de venda. E agora, para finalizar nosso treinamento, falar de ninho, gosto muito, né, de falar de toda essa jornada. Ninho, sou uma consumidora sim, gente, não estou falando isso porque eu sou da Nestlé, podem ir lá na minha casa que sempre vai ter um leite, que eu amo leite, eu uso leite todos os dias da minha vida e eu já experimentei todos eles, então eu falo com propriedade. Ninho esse ano completou 80 anos e a gente trouxe uma nova jornada, dividida entre a nutrição especializada e nutrição para a família. Quando a gente fala da nutrição especializada, a ideia é que a gente tem um leite específico para cada faixa etária, uma vez que cada momento da nossa vida a gente vai ter uma necessidade diferente. Então eu começo aqui com o Ninho Primeira Infância. Eu acho que uma ressalva muito importante é falar, ele era o Ninho Fases 1+. O que que mudou? Mudou o nome, mudou a embalagem, tá, pessoal? O conteúdo que tem dentro dessa latinha aqui é exatamente o mesmo. E eu quero que vocês tenham muito segurança de passar isso para os consumidores, porque a gente sabe que muitas vezes
os pais, mães e cuidadores ficam com receio quando a gente faz uma alteração num produto, se essa criança vai aceitar ou não, mas fiquem muito tranquilos que isso aqui é só uma mudança de embalagem. Então, o foco do Ninho Primeira Infância é trabalhar a imunidade, uma vez que esse bebezinho, né, tá indo para a escola, tá tendo muitos contatos aí com outras crianças, com vírus. E onde que vocês vão identificar e poder mostrar isso para o consumidor? Então aqui a gente tem a identificação de que é uma nova embalagem, tá? Fiquem muito tranquilos, a indicação de idade de 1 a 3 anos, e ele é uma fórmula infantil de segmento. Quando a Feira ela falou, né, sobre as fórmulas infantis de primeira infância, é muito comum que exista uma confusão com o ninho e que a gente acha que ele é um composto lácteo e não é indicado para criança. Não, gente. O ninho primeira infância é uma fórmula infantil indicado para crianças de 1 a 3 anos de idade. Uma outra questão que eu gosto sempre de trazer, que muita gente me pergunta, é que a gente sempre fala assim: "Não tem açúcar adicionado". Aí o pessoal fala para mim: "Ué, mas quando eu olho ali na tabela nutricional, tá escrito açúcares adicionados, o que que é isso?". Vamos lá, pessoal. Açúcares são carboidratos. Leite humano, fórmulas infantis vão ter a lactose, que sim é um açúcar, diferente da sacarose, que é o açúcar branco da mesa. Quando a gente pega, né, um leite de vaca e a gente precisa transformá-lo para atender a necessidade, né, de qualquer faixa etária que seja, a gente muitas vezes vai precisar balancear, aqui no caso, o carboidrato. Então a gente precisa adicionar lactose. A Fer falou, né, a necessidade do bezerrinho, ele é diferente da criança. Então, esses açúcares que a gente vê aqui, pessoal, nada mais é que a lactose, tá? Não é a sacarose. Também tenham muita tranquilidade de falar isso para o consumidor, porque eu sei que a gente teve a mudança, né, de ter que colocar os açúcares adicionados é recente, e a gente aqui como indústria recebeu muito questionamento em relação a isso. Então, né, só para deixar claro para vocês que o que tem aqui em Ninho é a lactose, tá? Aqui, então, só para a gente relembrar, a primeira infância pode promocionar, com a ressalva que a gente precisa ter a frase do Ministério, assim como com a linha Nanlac e Nestonutri. Ninho idade escolar, ele vem para substituir o ninho fases 3+. E aqui a gente estendeu a indicação de idade, né? Ele era 3+, mas não tinha um começo e um fim. Mas como a gente fez toda agora uma mudança na nutrição e a gente vai ter um leite para cada faixa etária, ninho idade escolar ele vai ser indicado para crianças de 4 a 10 anos. Aqui no caso, pessoal, opa, desculpa. Ele é um leite em pó semidesnatado, e o semidesnatado significa que ele tem menos gordura quando a gente compara com o leite integral. E ele é adicionado de ferro, zinco, cálcio, fósforo, potássio. Vocês podem olhar aqui no rótulo todas as diferenças. Gente, eu tô vendo que tem pergunta no chat. Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Se quiserem comentar aqui, se for, né, dúvida de algum produto que eu tô falando, não há problema nenhum. Pode Então a deixar que eu ideia também vou respondendo, Rafa, tranquilo, ah, tá? tá bom, Fer, obrigada. Então a De ideia aqui nada. é a gente focar no aprendizado, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, todas as identificações estão no rótulo. Então, com o que ele é fortificado e a indicação de idade. Continuando a nossa jornada, a gente lançou Ninho Protein, e Ninho Protein é um leite voltado para crianças acima de 11 anos. E qual que é o grande diferencial dele? Ele tem 10 gramas de proteína. Por quê? Esse momento é um momento em que esse adolescente, ele está crescendo, ele está ganhando massa muscular, ele está se desenvolvendo, está naquela fase do estirão, então ele vai precisar de um aporte maior de proteína que dificilmente a gente consegue só através da alimentação. Então o Ninho Protein, ele vem para agregar com essa quantidade de proteína, além de ser enriquecido com vitaminas do complexo B, vitamina D e cálcio. Aqui, pessoal, se vocês olharem, ele é um leite em pó parcialmente desnatado. E o que que é isso? Isso significa que ele ainda tem menos gordura que o leite semidesnatado. Então, quando a gente faz um comparativo em números, o leite semidesnatado ele tem 43% menos de gordura e o leite parcialmente desnatado tem 55% menos gordura quando a gente compara com o leite integral. Dando sequência na nossa jornada especializada, a gente tem Ninho adulto, e aí, ops, ele é um leite que veio para substituir o antigo Ninho levinho, que era o nosso leite semidesnatado, com a diferença de que o Ninho adulto, pessoal, eles têm a cremosidade e o sabor exatamente idênticos ao do leite integral,
mas é um leite semidesnatado com 43% menos gordura. Então, aqui, quem gostar de leite, experimentem. Ele é muito gostoso, tá? Ele de fato tem o mesmo sabor de ninho, mas sendo um leite semidesnatado. Como, né, pessoal, nem todo mundo pode ter um leite específico para cada pessoa da família, né? Não tem condições ali de comprar uma latinha para cada jornada. A gente manteve a nossa jornada que é para a família toda. Com o primeiro produto, que é o Ninho Zero Lactose. Então, aqui, ele, no caso, é um composto lácteo, porque a gente tira a lactose desse produto e tem que acrescentar outro carboidrato, né? Então, a gente mexe muito ali na composição. E a ideia aqui também, pessoal, é trabalhar a intolerância, trabalhar casos de diarreia, né? Porque até nós adultos, como quando temos uma diarreia, a gente precisa fazer restrição da lactose. A gente tem o linho integral, o que mudou aqui foi a embalagem, então agora a gente tem uma embalagem comemorativa. E lembra que eu comentei com vocês que no leite a gente pode enriquecer esse leite? Então aqui ele tem adição de cálcio, ferro, zinco, vitaminas A, C, D e E. É um leite fortificado. E, né, depois de muitos pedidos, o ninho integral instantâneo voltou. E aí, muita gente me pergunta: qual que é a diferença do ninho integral para o ninho integral instantâneo? A diferença é simples, pessoal, é a questão da dissolução do leite. Quando a gente fala do leite integral, ele é um leite que, quando a gente dilui, ele forma um pouquinho de grumos. Já o leite instantâneo, quando a gente dilui ele, ele é um leite mais homogêneo. E isso significa gosto pessoal, tá, pessoal? Quando a gente em ninho integral, o pessoal do Nordeste gosta muito do fato dele formar grumos e dele não ter uma dissolução como o ninho instantâneo. Já aqui em São Paulo, o ninho instantâneo é o preferido. Então é uma questão de gosto pessoal. Mas ambos são leite integral e ambos são fortificados aqui com cálcio, ferro, zinco e vitaminas. E por fim, para a gente finalizar a nossa jornada da família, a gente tem ninho fibras, ele é um composto ninho fibras não, né, o ninho forte mais, desculpa, e ele é um composto lácteo porque ele tem adição de fibra. Aqui a ideia é a gente ter um ninho mais acessível quando a gente fala em valor, né, nem todas as famílias elas acabam tendo condições de investir em outros leites, então aqui a gente tem uma opção, né, com um preço mais acessível para atender esses consumidores. Pessoal, e era isso que eu tinha para passar para vocês sobre a nossa jornada de nutrição. Se tiverem dúvidas, Fer, você já conseguiu ir respondendo algumas coisas aqui? Respondeu sim. Sim. Obrigada, Ai, que pessoal. ótimo. Se vocês tiverem, pessoal, alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, a gente fica aqui à disposição. Roberta, muito obrigada. Bacana. Muito Obrigada. obrigada a vocês. Paulo quer complementar alguma coisa? Acho que ele queria falar também mais alguma coisa. Ele está aqui, mas enfim. Obrigada pela participação. Eu vou finalizar com a nossa categoria Foco aqui para falar um pouquinho. Então, a gente teve uma aula aqui sobre nutrição, né? Infantil, a Nestlé trazendo para a gente as promoções, a parte comercial, então bem bacana. E também o crescimento da Farm e Farma que a gente já compartilhou com vocês, né? Então, eu acho que está completo aqui as informações para os nossos franqueados, para atender melhor os nossos clientes, né? Então, a gente agora finaliza com a nossa categoria Foco Infantil, que tem muito a ver, né? Exposição, é trazer personificado um setor que é tão impactante no dia a dia dos nossos clientes, né? Então, nada mais lúdico que trazer algo tão carinhoso, com uma expressão infantil, que é um ponto onde tem uma base bem bacana de trabalhar a parte dos produtos. Então, eu acho bem legal isso. Então, nossa categoria Foco Infantil está disponível para a gente trabalhar bem a exposição, bem todos os produtos, todas as categorias, principalmente aqui a Nestlé trouxe para a gente. A gente tem a parte de parede, então é só fazer a comunicação. Então, a gente aproveita o mobiliário da farmácia, tanto a parede quanto a parte também das gôndolas, com toda a comunicação. A gente traz toda a forma de exposição, como até o Paulo falou, né? A questão da gente expor, trabalhar o cliente e ali a comunicação, que comunica atrai, né? As informações atraem o cliente e assim a jornada de compra fica completa, satisfatória, né? E o cliente consegue ter uma fidelização do ponto de venda. Então, a gente traz as testeiras, a comunicação visual,
Então, os stoppers, né? Tudo com carinho para nossos shoppers, para os pais, para toda a família, né? Então, banho, pós-banho, proteção, cuidado, a linha de nutrição que a gente falou agora, os descartáveis. Então, é bem bacana a gente trabalhar o setor. Quanto melhor a gente trabalhar a exposição, a personificação do setor, os produtos, os SKUs, maior o crescimento da farmácia aí no ponto de venda para os clientes. Então, abrindo o chamado aqui interno, vocês conseguem que a gente faça o atendimento para agregar aí tanto o mix, melhorar o mix, a exposição e colocar a comunicação visual da categoria foco infantil. Então, gente, um prazer enorme estar dessa tarde com vocês. Pessoal da Nestlé, muito bacana. Futuramente vou ter mais outros encontros aqui para os nossos clientes, para os nossos franqueados. Quero agradecer a todos a participação. Até mais, então, gente. Até breve. Roberta, muito obrigada, viu? Obrigada a todas e parabéns aí pelo resultado. Eu fiquei muito feliz aqui no começo da reunião e conte sempre com a gente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Roberta, também. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Até mais. Tchau.